Olá, tudo bem? Aqui é Letícia Manhães. Essa é uma série sobre prosperidade e abundância na vida da mulher virtuosa. Eu quero estar falando com você hoje sobre um dos maiores bloqueios que podem estar te impedindo de avançar na sua área financeira, no seu crescimento espiritual, porque prosperidade não tem a ver com recurso financeiro, é a consequência de quem você é. Existe o ser, o ter e o fazer, tá? A sequência é essa aqui, ó. Ser, fazer e ter. Então, o ter é a consequência do ser. Você precisa primeiro ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa generosa. Você precisa construir uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade abundante, para que você venha manifestar na sua vida externa a prosperidade financeira, os recursos financeiros, tá? Então, existe um bloqueio. Um deles é o que eu vou falar aqui, tá? Que é o de aprendizagem. Existem muitos, na verdade, bloqueios que não deixam você avançar e prosperar em direção ao propósito de Deus na sua vida, em direção aos seus sonhos, aos seus projetos, às realizações que você tem para poder conquistar aqui enquanto vive nessa terra, né? Porque nós sabemos que os recursos financeiros, eles são como um armamento para que você venha cumprir a vontade de Deus. Então ele vai te auxiliar, né, a você conseguir ter mais tempo com o Senhor. Você vai conseguir ter acesso a cursos, você vai ter mais tempo para poder estudar, você vai ter mais tempo com a sua família para poder desfrutar. Você vai poder transmitir ajuda para pessoas que precisam, para pessoas que têm menos que você. Então, o recurso financeiro ele é um armamento, tá? Então, esse é o objetivo de eu estar transbordando para você todo esse conhecimento. E eu quero falar com você sobre um dos bloqueios que impedem você de ter prosperidade, tá? É o bloqueio de aprendizagem. Primeiro que nós aprendemos errando, né? Então, foi colocado em nós, né, principalmente ali pelos nossos pais, pelos nossos formadores de opinião, né, na nossa escola, que errar é feio. E aí nos travaram quanto à falha, quanto ao erro. E aí nós temos dificuldade de errar, dificuldade de falhar. Só que você só vai aprender algo se você tiver coragem de errar, de falhar, de, sabe, bater cabeça, de passar pela vergonha, né? Pela humilhação ali, poxa, não deu certo. Então, nós aprendemos que aprender é errado, sabe? Nós aprendemos que falhar é errado, porque você só vai aprender algo se você falhar, você só vai aprender algo se você errar, se você gaguejar quando você falar, se você não trouxer clareza enquanto você está falando, você só vai trazer clareza enquanto você persistir. Tá fazendo sentido para você? Então, o primeiro bloqueio que você precisa deixar na sua vida é o bloqueio da aprendizagem. Você precisa aprender a aprender. E tudo aquilo que você deixou de aprender, você precisa voltar a aprender, tá? Você também precisa abandonar aquilo que você já aprendeu. Muitas coisas que não servem mais para o tempo de agora. Existem muitas coisas que ficaram para trás, precisam ser atualizadas, precisam ser renovadas, crenças precisam ser renovadas, experiências precisam ser renovadas. Então, uma pessoa próspera é aquela que está em constante aprendizado, porque essa é uma pessoa que evolui, essa é uma pessoa próspera, essa é uma pessoa que está cuidando de crescer diariamente, nem que seja 1%, tá? A aprendizagem é uma programação, ok? Você
Para prosperar, você precisa aprender essa trilha. Você precisa se programar para isso. Programar a sua mente como uma pessoa próspera. Você precisa moldar o seu comportamento à prosperidade. Se você quer se casar, você tem que deixar a programação de uma pessoa solteira para entrar numa programação de uma pessoa casada. Então, se você quer ter filhos, né, no seu casamento, você já não vai mais andar na mesa de casais que são solteiros e não têm filhos. Agora você vai entrar numa roda onde tem ali pessoas que têm filhos já, para que você venha programar a sua mente a aprender aquelas atitudes, a aprender aqueles comportamentos, né? Se você é alguém que quer se tornar uma advogada, se você quer se formar em alguma área, você tem que o quê? Se programar a sua mente para pensar daquela forma, pensar como uma advogada. Então, aprender é programar-se, tá? Quando você aprende a andar, você está recebendo uma programação. A criança, ela modela por meio do olhar. Ela vê um adulto andando e por estar ali naquele ambiente, tanto tempo com pessoas que estão andando, ela programa a mente dela. Ela aprende por imagem, né? Por modelagem. Então, programar meu cérebro para fazer o meu cérebro entender que é simples o aprendizado. Eu preciso fazer isso. Assim, ele aprende rápido. Eu preciso programar o meu cérebro. Eu preciso dizer para ele que aquilo que eu quero conquistar, aprender, é simples. Então, se eu torno aquela situação que pode ser complexa em algo simples, o meu cérebro, ele entende que eu posso. Agora, se eu por algum motivo, eu falar para o meu cérebro que não é impossível, o cérebro fecha, ele não recebe mais aprendizado naquele assunto, né? Porque simplesmente eu disse que não posso aquilo. Então, eu tenho que ver a forma de facilitar aquilo para mim. Por exemplo, eu preciso olhar para alguém que é mais simples do que eu e conseguiu aquele determinado aprender aquele determinado assunto, então eu posso dizer, poxa, se ele que é mais simples que eu conseguiu, eu posso também, né? Então, quando você torna mais simples, o seu cérebro aprende, ele fica aberto àquele determinado assunto e assim você aprende. Mente é igual a alma. O que eu decido é o meu cérebro. Mente é igual a sua alma, ou seja, aquilo que você pensa o tempo inteiro é a sua alma. Agora, o que eu decido é o meu cérebro, tá? Para aprender precisa ser simples. Então, eu preciso me colocar como uma criança para mim poder conhecer coisas novas. Todos têm um nível de bloqueio de aprendizagem. O que é a aprendizagem, né? É você se colocar disponível a algo novo. Só que nós, na maioria das vezes, quando nós ficamos mais velhos, a gente já acha que sabe de tudo. E a gente precisa voltar, sabe? Ser simples é isso, voltar e dizer, reconhecer, não, eu não sei tudo. Então precisa-se de humildade para você poder voltar e reaprender. E todas as vezes que você aprender algo novo, para que você venha se gratificar por aquilo que você aprendeu, é bom que você se premie. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer tarefa, né? Eu fui fazendo cursos, atrás de cursos do Pablo Marçal, o que me desenvolveu muito.
e tem me desenvolvido. E ele sempre passava tarefas de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades e tudo mais. E eu tinha dificuldade, era uma tarefa por dia, mas eu tinha dificuldade. Perguntas simples para serem respondidas, né? Mas depois que eu terminava a tarefa com muita dificuldade ali, eu me colocava assim, ó, não vou levantar daqui enquanto eu não resolver isso aqui. Enquanto eu não fazia aquilo ali, eu não saía do lugar. Até eu fazer. E depois que eu fizesse, eu me recompensava com algo que eu gostava, um doce, algo que fosse bom pra mim. Pra quê? Pra eu apresentar pro meu cérebro que sempre que eu aprender algo, avançar em algo, eu vou ser beneficiada nisso. Então, essa é uma tarefa para você poder fazer. Bloqueio de aprendizagem não te deixa prosperar. Você deve crescer em toda boa obra, crescer em graça e em conhecimento, em tudo aquilo que você se propôs fazer. Você não vai entrar em nada sabendo, mas você vai crescer nessa obra. Eu sou uma programação da natureza. Então, a prosperidade, ela é natural. Quando você planta uma semente, você não precisa ficar dizendo para a árvore crescer. É natural. Então, você é uma programação natural. Você foi germinado no ventre da sua mãe. E não precisou ninguém ficar ali falando para você crescer. Isso foi uma programação da natureza. Você cresceu, se tornou um bebê, saiu dali, se tornou uma criança, se tornou um adolescente, se tornou o adulto que é hoje. Então, a semente, ela tem uma potência, tá? Toda a sabedoria, todo conhecimento é uma semente e ela é uma potência. Só que você precisa adubar a terra, você precisa preparar a terra para que essa semente ela venha. Quando ela cair na terra, ela venha prosperar, tá? A minha natureza é próspera, mas alguém me hackeou. Nós somos prósperos por natureza. Deus nos criou assim, a imagem dele. Só que alguém nos hackeou. Quem foi que nos hackeou? Colocou em nós uma semente maligna. Nós éramos para ser bons, nos relacionar com Deus, manifestar as obras dele. Nós éramos para abençoar e bendizer todas as famílias da terra. Só que alguém nos hackeou, então nós temos travas, né? Quem hackeou foi o maligno. A programação no cérebro é uma ideia. Então, quando você recebe uma ideia, você está sendo programado para algo, tá? Seja algo bom ou seja algo ruim. Para programar, eu preciso de espaço. Para me programar, eu preciso de espaço. Então, eu preciso crescer, avançar, prosperar. Eu preciso de espaço para isso. Eu preciso de espaço no meu cérebro. E para isso eu vou precisar limpar de toda a crença que não... Sabe aquelas coisas que você aprendeu, que você tem por certo até hoje, mas que você não saiu do lugar? Você não consegue avançar em prosperidade, você não consegue avançar no teu casamento, nos seus estudos, na sua vida com Deus. Eu não sei qual é a área, mas você não consegue sair, romper, ir para um resultado melhor. Por quê? Não tem espaço, você acumulou um monte de coisa que não presta. Um monte de coisa que não presta. Porque se não te tirou do lugar, não presta. Se não te trouxe resultado, não presta. Então, você tem que fazer o quê? Jogar fora. Só vem uma crença nova se o espaço estiver vazio. Então, você precisa de espaço para poder aprender, para poder prosperar. Tá bom?
para que você venha aprender algo novo e manifestar, você precisa considerar aquilo ali feito. Ou seja, eu coloquei na minha cabeça que eu vou ajudar pessoas em diversos países. Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso aprender sobre isso. Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ensinar mulheres, eu preciso considerar isso feito, tá? A nossa mente, ela recebe assim. E essas crenças são suficientes. Se você considerar feito, ela é suficiente para você construir, tá bom? Essa é a primeira aula sobre aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com alguém, tá bom? Um beijo grande no seu coração.